Parte 2, Capítulo 1. Do que trataram o cura e o barbeiro com Dom Quixote acerca de sua enfermidade. Conta-se de Hamete Benengeli, na segunda parte desta história e terceira saída de Dom Quixote, que o cura e o barbeiro passaram quase um mês sem o ver, para não lhe renovar e trazer à memória as coisas passadas, mas nem por isso deixaram de visitar a sobrinha e a ama, recomendando-lhes tivessem o cuidado de regalá-lo, dando-lhe de comer coisas tonificantes e apropriadas para o coração e o cérebro, de onde procedia, segundo os bons pareceres, toda a sua má ventura. Disseram elas que assim o estavam fazendo e continuariam a fazer, com toda a boa vontade e cuidado que pudessem, pois notavam que seu senhor, por vezes, dava mostras de estar em seu juízo perfeito, o que causou aos dois grande satisfação, por lhes parecer que fora bem acertado trazê-lo como encantado no carro de boi, como se contou na primeira parte desta tão extensa como exata história, em seu último capítulo. Assim, planejaram visitá-lo, a fim de verificar suas melhoras, embora julgassem quase impossível que as tivesse, e concordaram em não mencionar coisa alguma referente à cavalaria andante, para evitar o perigo de descoser os pontos daquela ferida, ainda tão recentes. Por fim, foram visitá-lo e encontrá-lo sentado na cama, vestindo camisola de baeta verde com um barrete toledado vermelho. Estava tão seco e curtido que sua carne até parecia ter sido salgada e defumada. Foram muito bem recebidos, perguntaram-lhe pela saúde, e ele deu conta de si e dela com muito juízo e muito elegantes palavras. No decurso da conversa, vieram a tratar disso que chamam razões de Estado e modos de governo, censurando esse abuso e condenando aquele, reformando um costume e desterrando o outro, fazendo-se cada um dos três um novo legislador, um moderno Licurgo ou um inflamado Solon, e de tal modo reformaram a república que até pareceu que a teriam posto numa forja, tirando dela outra. E falou Dom Quixote tão ponderadamente sobre todos os assuntos discutidos que os dois examinadores acreditaram estar ele indubitavelmente de todo bom e em seu inteiro juízo. Achavam-se presentes à conversa a sobrinha e a ama, que não se fartavam de dar graças a Deus por verem seu senhor com tão bom raciocínio, mas o cura, mudando a intenção primitiva, que era a de não tocar em assuntos de cavalaria, quis porque quis tirar a limpo se seria falsa ou verdadeira a recuperação de Dom Quixote, e assim, de lance em lance, veio a contar algumas novas chegadas da corte e, entre outras, disse ter-se por certo que o turco estava por chegar com uma poderosa armada, sem que se conhecesse seu desígnio nem onde iria descarregar tão grande chusma, e com esse temor, que quase a cada ano nos deixa alarmados, alerta estava toda a cristandade, e sua majestade havia mandado guarnecer as costas de Nápoles e Sicília, e a ilha de Malta. A isto respondeu Dom Quixote: Sua Majestade agiu com prudentíssimo guerreiro ao guarnecer seus estados a tempo, para não ser pilhado desprevenido pelo inimigo. Contudo, se fosse tomado meu conselho, aconselhá-lo-ia que usasse de uma prevenção em que, neste momento, Sua Majestade deve estar muito distante de pensar. Apenas ouviu isto o cura e disse de si para si: Que te ampare a mão de Deus, pobre Dom Quixote, pois me parece que te despenhas dos píncaros de tua loucura para o profundo abismo de teu despautério. Mas o barbeiro, que comungava do mesmo pensamento do cura, perguntou a Dom Quixote que prevenção era essa que julgava bom aconselhar a tomar-se,
poderia haver ser tal que se incluísse na lista das muitas advertências impertinentes que se costumam fazer aos príncipes. A minha, senhor Rapa-Queixos, disse Dom Quixote, não será impertinente, mas pertinentíssima. Não o disse por mal, retrucou o barbeiro, mas porque tem mostrado a experiência que todos os palpites sugeridos à Sua Majestade são impossíveis ou disparatados, ou redundam em prejuízo de el rei e do reino? Pois o meu parecer, contrapôs Dom Quixote, não é impossível nem disparatado, e sim o mais fácil, o mais justo, o mais maneiro e breve que pode caber no pensamento de qualquer conselheiro. Já tarda vossa mercê em dizê-lo, senhor Dom Quixote, disse o cura. Não gostaria, disse Dom Quixote, de o revelar aqui agora, e ele amanhecer amanhã nos ouvidos dos senhores conselheiros, levando outra pessoa as graças e o prêmio devidos ao meu engenho. Por mim, disse o barbeiro, dou minha palavra, aqui diante de Deus, de como não irei contar o que vossa mercê nos confiar, nem ao rei, nem ao roque, nem a homem terreno, juramento que aprendi com a história daquele cura que, no prefácio, contou ao rei qual o ladrão que lhe roubara os 100 dobrões e a sua mula marchadeira. Não sei de histórias, disse Dom Quixote, mas sei que é bom esse juramento, por saber e dar fé que o senhor barbeiro é homem de bem. Quando não o fosse, observou o cura, eu o abonaria, e assevero que não falará deste caso mais que um mudo, sob pena de pagar o julgado e sentenciado. E a vossa mercê, quem o abona, senhor cura? Perguntou Dom Quixote. Minha profissão, respondeu o cura, que é de guardar segredos. Corpo de alguém, exclamou neste ponto Dom Quixote, que mais seria preciso senão que Sua Majestade ordene, por meio de público pregão, que se juntem na corte, em dia determinado, todos os cavaleiros andantes que por Espanha vagueiam? Ainda que não viesse mais do que meia dúzia, poderia vir algum dentre eles que sozinho bastasse para destruir todo o poderio do turco. Fiquem vossas mercês atentos e acompanhem-me. Porventura é coisa nova um só cavaleiro andante desfazer um exército de 200.000 homens, como se todos juntos tivessem uma só garganta ou fossem feitos de alfenim? Se não, digam-me, quantas histórias não estão cheias dessas maravilhas? Tinha de estar vivo agora, e má hora para mim, que não quero dizer para outro, o famoso Dom Belianis ou quaisquer outros da incontável linhagem de Amadis de Gaula, que, se algum deles hoje vivesse e com o turco se defrontasse, por minha fé, não havia de ser eu quem lhe iria arrendar o que ganhasse. Mas Deus olhará por seu povo e suscitará algum que, se não tão bravo como os passados cavaleiros andantes, não lhe seja pelo menos inferior em ânimo. Ele sabe a quem me refiro, e mais não digo. Ai, exclamou neste ponto a sobrinha, quero que me mantém se meu senhor não quer voltar a ser cavaleiro andante. Ao que respondeu Dom Quixote, cavaleiro andante hei de morrer, e que o turco venha ou vá quando quiser e com a força que puder. Outra vez digo que Deus me entende. Disse então o barbeiro, suplico a vossas mercês que me deem licença para narrar um conto breve que sucedeu em Sevilha, o qual, por vir a calhar, eu gostaria de contar. Deu Dom Quixote a licença, o cura e os demais lhe prestaram atenção, e ele assim começou. No hospício de Sevilha havia um homem, posto ali por seus parentes, por ter perdido o juízo. Era graduado em cânones por Osuna, mas, ainda que o fosse por Salamanca, segundo a opinião de muitos, nem por isso deixaria de ser louco. Esse graduado, ao caso de alguns anos de internação, deu de entender que estava são e de juízo perfeito. E, com essa imaginação, escreveu ao arcebispo, suplicando-lhe encarecidamente e com bem concatenadas razões que o mandasse tirar daquela miséria em que vivia, pois,
A misericórdia de Deus lhe havia devolvido o juízo que perdera, mas que seus parentes, para usufruir da parte de sua fazenda, ali o mantinham e, apesar da verdade, queriam que fosse tido por louco até a morte. O arcebispo, persuadido por seus recados escritos com serenidade e bom senso, mandou que seu capelão se informasse do diretor do hospício que era verdade o que aquele licenciado lhe escrevia e que falasse com o louco de qualquer modo que fosse, se lhe parecesse que ele estava em seu juízo, tirasse-o de lá e o pusesse em liberdade. Assim fez o capelão, e o diretor lhe informou que aquele homem ainda estava louco, posto que falasse muitas vezes como pessoa de perfeito entendimento, ao cabo disparava com tantos absurdos, tão grandes e numerosos como suas sensatas palavras iniciais, conforme ele próprio poderia constatar. Falando-lhe, o capelão quis tirar a prova e, indo ver o louco, conversou com ele durante 1 hora ou mais. E, em todo esse tempo, nenhuma só vez disse o louco qualquer frase torcida ou disparatada. Antes, falou tão ajuizadamente que o capelão se viu forçado a crer que ele estava são. Entre outras coisas, disse o louco que o diretor lhe tinha ojeriza para não perder as dádivas que seus parentes lhe davam, para dizer que ele ainda estava louco, embora com intervalos lúcidos. O maior obstáculo que sua desgraça encontrava eram seus ricos haveres, pois, para que seus inimigos pudessem usufruir deles, agiam todos dolosamente, pondo em dúvida a mercê que nosso Senhor lhe havia feito, revertendo-o da situação de irracional para de homem normal. Em suma, de tal maneira falou que deixou o diretor como suspeito, seus parentes como cobiçosos e desalmados, e ele como tão sensato que o capelão decidiu levá-lo consigo, para que o pudesse ver o arcebispo e constatar pessoalmente a verdade daquele negócio. Com tal boa-fé, pediu o bondoso capelão ao diretor que mandasse dar ao licenciado as roupas com que ele ali entrara. Voltou a dizer o diretor que olhasse o que fazia, pois, sem dúvida alguma, o licenciado continuava louco, mas de nada serviram as prevenções e advertências do diretor para que o capelão desistisse de levá-lo embora. Vendo que se tratava da ordem do arcebispo, obedeceu-lhe o diretor. Deram ao licenciado suas vestes, que eram novas e decentes. E ao ver-se vestido de são e desvestido de louco, suplicou ele ao capelão que, por caridade, lhe desse permissão para ir despedir-se dos loucos, seus companheiros. Disse o capelão que queria acompanhá-lo para ver os loucos que havia no manicômio. Subiram, com efeito, e com eles alguns que se achavam presentes. E chegando o licenciado a uma cela onde estava um louco furioso, embora naquele momento sossegado e quieto, lhe disse: Irmão, diga-me se deseja algo, pois vou para minha casa. Deus foi servido, por sua infinita bondade e misericórdia, sem que eu merecesse, de devolver-me o juízo. Já estou são e inteiramente lúcido, que, para o poder de Deus, nada é impossível. Nele tenha grande esperança e confiança, pois, assim como me fez voltar ao meu primeiro estado, também o fará voltar ao seu, se nele confiar. Terei cuidado em enviar-lhe algumas iguarias. Não deixe de comê-las, pois lhe faço saber que imagino, por já ter passado por isso, que todas as nossas loucuras procedem de termos os estômagos vazios e os cérebros cheios de vento. Esforce-se, esforce-se, que a inapetência decorrente dos infortúnios diminui a saúde e acarreta a morte. Todo esse discurso do licenciado escutou o outro louco, que estava numa cela em frente e que, levantando-se de uma velha esteira onde se achava deitado, nu em pelo, perguntou em altos brados quem era aquele que partia, são e lúcido. O licenciado respondeu: Sou eu, irmão, que estou partindo. Já não tenho necessidade de permanecer aqui.
pelo que dou infinitas graças aos céus, que tão grande mercê me fizeram. Vede o que dizeis, licenciado, para que vos não engane o diabo, replicou o louco. Sossegai o pé e ficai quieto em vossa casa. Assim evitareis ter de voltar. Sei que estou bom, replicou o licenciado, e não haverá motivo para ficar indo e vindo. Vós, bom? Disse o louco. Pois muito bem, o tempo o dirá. Ide com Deus, mas sabei que juro por Júpiter, cuja majestade represento nesta terra, que só pelo pecado que Sevilha hoje comete ao tirar-vos dessa casa e ter-vos porção, hei de lhe dar um tal castigo que dele reste memória pelos séculos dos séculos. Amém. Então não sabe, seu licenciadozinho de meia tigela, que o posso fazer? Já não vos disse que sou Júpiter tonante e tenho nas mãos os raios abrasadores com que posso e costumo ameaçar e destruir o mundo? Com uma só coisa, porém, quero castigar essa povoação ignorante. Nela não chorará nem em todo o seu distrito e contorno, por 3 anos inteiros, a contar deste instante em que esta ameaça é feita. Tu livre, tu são, tu lúcido, e eu louco, eu insano, eu aprisionado? Assim, tanto vou pensar em fazer chover como em enforcar-me. Às ameaças do louco ficaram atentos os circunstantes. Entretanto, nosso licenciado, voltando-se para o capelão e tomando-lhe das mãos, disse-lhe: Não se aflija vossa mercê, meu senhor, nem faça caso do que disse este louco. Se ele é Júpiter e não quiser que chova, eu, que sou Netuno, pai e deus das águas, farei chover todas as vezes que me der na telha e for preciso. Ao que respondeu o capelão: Em todo caso, senhor Netuno, não fica bem contrariar o senhor Júpiter. Fique vossa mercê em sua casa, que um outro dia, quando houver mais comodidade e melhor condição, voltaremos para buscá-lo. Riram-se o diretor e os presentes, o que deixou o capelão meio envergonhado. Desmudaram o licenciado, ficou ele na casa e acabou-se a história. Então é este o conto, senhor barbeiro, disse Dom Quixote, que, por vir a calhar, não podia deixar de contá-lo? Ah, seu tosador, quão cego é quem não vê atrás da tela da peneira. É possível que vossa mercê não saiba que as comparações que se fazem de engenho a engenho, de valor a valor, de formosura a formosura e de linhagem a linhagem, são sempre odiosas e mal recebidas? Eu, senhor barbeiro, não sou Netuno, o deus das águas, nem procuro por ninguém me tenha por sensato, sem que o seja. Só me afadigo por dar a entender ao mundo o erro em que incorre, ao não renovar em si o felicíssimo tempo em que campeava a ordem da cavalaria andante. Mas nossa depravada era não é merecedora de desfrutar de um bem tão grande como o que desfrutaram as idades em que os cavaleiros andantes tomavam a seu cargo e carregaram nos ombros a responsabilidade da defesa dos reinos, do amparo às donzelas, do socorro aos órfãos e pupilos, do castigo aos soberbos e do prêmio aos humildes. A maioria dos cavaleiros que agora se veem antes lhe farfalham os damascos, os brocados e outros ricos tecidos com que se vestem, do que tinem as malhas com que se armam. Já não há cavaleiro que durma nos campos, sujeito ao rigor do céu, armado de todas as armas, dos pés à cabeça. E já não há quem, sem tirar os pés dos estribos, arrimado à sua lança, se contente em tirar um cochilo rápido, como se diz, assim como faziam os antigos cavaleiros andantes. Já nenhum há que, saindo desse bosque, entre naquela montanha, e dali passe a estéril e deserta praia do mar. No mais das vezes, proceloso e agitado, e, achando à margem um pequeno batel sem remos, vela, mastro ou enxárcia alguma,
com intrépido coração nele se arroje, entregando-se às ondas implacáveis do pélago profundo, que ora o alçam ao céu, ora o baixam no abismo, enquanto ele, expondo o peito à irresistível borrasca, quando menos o imagina, se acha a 3.000 ou mais léguas distantes do lugar onde embarcou, e, saltando em terra remota e ignota, sucedem-lhe ali coisas dignas de estar não escritas em pergaminhos, mas inscritas em bronzes. No entanto, eis que agora triunfa a preguiça sobre a diligência, a ociosidade sobre o trabalho, o vício sobre a virtude, a arrogância sobre a valentia, a teoria sobre a prática das armas, que só viveram e resplandeceram nas épocas áureas e nos cavaleiros andantes. Se não, digam-me, quem mais honesto e mais valente que o famoso Amadis de Gaula? Quem mais discreto que Palmeirim de Inglaterra? Quem mais conciliador e dócil que Tirante, o branco? Quem mais galante que Lusuarte da Grécia? Quem mais golpes de espada sofreu e infligiu que Dom Belianis? Quem mais intrépido que Perião de Gaula, ou quem enfrentou maiores perigos que Felismarte de Hircânia, ou quem mais sincero que Esplandião? Quem mais arrojado que Dom Cirongílio de Trácia? Quem mais bravo que Rodamonte? Quem mais prudente que o rei sobrinho? Quem mais atrevido que Reinaldo? Quem mais invencível que Roldão? Quem mais guardaldo, galhardo e cortês que Rogério, de quem hoje descendem os duques de Ferrara, segundo Turpin, em sua Cosmografia? Todos esses cavaleiros e muitos outros que eu poderia citar, senhor cura, foram cavaleiros andantes, luz e glória da cavalaria. Destes, ou de tais como estes, quisera eu que fossem os do meu conselho, pois, se assim ser, estaria sua majestade bem servido, pouparia muitos gastos e deixaria o turco arrancando as barbas. Por isso, não quero ficar em casa, mesmo que não me tire dela o capelão. E se Júpiter, como disse o barbeiro, não fizer chover, deixe isso comigo, que o farei quando me der na veneta. Digo isto para que o senhor Bacia fique sabendo que o entendo. Em verdade, senhor Don Quixote, disse o barbeiro, não o disse como ofensa. Valha-me Deus, como foi boa a minha intenção, não devendo vossa mercê magoar-se. Se fico magoado ou não, respondeu Don Quixote, eu é que o sei. E isto disse o cura. Ainda bem que quase não falei palavra até agora, e não quisera ficar com o escrúpulo que me rói e corrói a consciência, nascido do que disse aqui o senhor Don Quixote. O senhor cura tem licença para outras coisas mais, respondeu Don Quixote. Assim pode referir sem escrúpulo, pois não é nada bom andar com a consciência escrupulosa. Assim sendo, com esse beneplácito, tornou o cura, digo que meu escrúpulo é o de não poder persuadir-me de modo algum que toda essa caterva de cavaleiros andantes que vossa mercê, senhor Don Quixote enumerou, haja sido real e verdadeiramente de pessoas de carne e osso que viveram neste mundo. Antes imagino que seja tudo ficção, fábula, mentira, sonhos contados por homens acordados, ou, melhor dizendo, semi-adormecidos. Esse é outro erro, respondeu Don Quixote, em quem hão caído muitos, que não creem tenha havido no mundo tais cavaleiros. Muitas vezes, com diversas pessoas e em várias ocasiões, procurei trazer à luz da realidade a esse quase comum engano. Algumas vezes, porém, não fui bem sucedido, conquanto em outras, sim, sustentando-a sobre os ombros da verdade. E tão certa é essa verdade que quase posso asseverar ter visto com meus próprios olhos a Amadis de Gaula, que era homem alto de corpo, branco de rosto, dono de uma bela barba, embora negra, de olhar entre brando e rigoroso, parcimonioso em palavras, tardio em irar-se e lesto em despir-se da ira. E assim como delineei Amadis, julgo que poderia pintar e descrever quantos andantes cavaleiros andam pelo orbe nas histórias, pois, pela ideia que deles faço, baseado no que contam suas histórias, e pelas façanhas que praticaram, índoles que possuíam,
Por boa filosofia se podem deduzir suas feições, cores e estaturas. Quão grande presume vossa mercê, meu senhor Don Quixote? Perguntou o barbeiro, que devia ser o gigante Morgante. Nisso de gigantes, respondeu Don Quixote, há diferentes opiniões sobre se teria ou não existido algum. Mas a Sagrada Escritura, que não pode faltar num só átomo a verdade, mostra-nos que eles existiram, contando-nos a história daquele filisteuzão do Golias, que tinha 7 côvados e meio de altura, o que é uma estatura algo desmesurada. Também na ilha de Sicília se acharam canelas e espáduas tão grandes que seu tamanho testemunha o gigantismo dos seus donos, tão altos quanto grandes torres, verdade que a geometria despe de toda a dúvida. Contudo, não saberei dizer com certeza que estatura teria Morgante, embora imagine que não devesse ser excessivamente alto. Sou levado a esta opinião pelo fato de encontrar, na crônica em que se faz particular menção de suas façanhas, que ele muitas vezes dormia debaixo do teto. Ora, se casa achava em que coubesse, claro está que sua estatura não seria assim tão desmesurada. Assim é, disse o cura, que, apreciando o fato de ouvi-lo dizer tão grandes disparates, perguntou-lhe que pensava a respeito dos rostos de Reinaldo de Montalvão, de Dom Roldão e dos demais 12 pares de França, pois todos haviam sido cavaleiros andantes. De Reinaldo, respondeu Don Quixote, atrevo-me a dizer que era de rosto largo e avermelhado, olhos bailadores e algo esbugalhados, muito suscetível e colérico, em demasia amigo de ladrões e de gente perdida, de Roldão, do Rotolando ou Orlando, que, com todos esses nomes o designam as crônicas, sou de parecer e afirmo que foi de estatura mediana, largo de ombros, algo cambaio, moreno de rosto e ruivo de barba, de corpo cabeludo e olhar ameaçador, de poucas palavras, mas muito comedido e bem criado. Se Roldão não foi mais garboso do que o descreveu vossa mercê, replicou o cura, não é de se admirar que a senhora Angélica, a bela, o desdenhasse e abandonasse pela gala, o brio e o dominare que devia ter um mourozinho barbichas a quem se entregou, e sensata foi em preferir a brandura de Medoro que a rudeza de Roldão. Essa Angélica, senhor cura, respondeu Don Quixote, foi uma donzela fútil, passeadeira e um tanto caprichosa, que deixou o mundo tão cheio de suas impertinências como da fama de sua formosura, desprezou 1000 senhores, 1000 valentes e 1000 sensatos, e contentou-se com um pagenzinho de barbicha, sem outra fazenda ou nome que os que pôde obter graças à amizade que guardou a seu amigo. O grande cantor de sua beleza, o famoso Ariosto, por não se atrever ou por não querer cantar o que a esta senhora sucedeu depois de sua infeliz entrega, já que não devia tratar-se de coisas lá muito honestas, deixou-a no ponto em que disse: E como de Catai obteve o cetro, talvez a cante alguém com melhor plectro. E sem dúvida isso foi como profecia, já que os poetas também se chamam vats, o que significa adivinhos. Vê-se claramente esta verdade, porquanto, já em nossos tempos, um famoso poeta andaluz chorou e cantou suas lágrimas, e outro famoso e único poeta castelhano cantou sua formosura. Diga-me, senhor Don Quixote, interrompeu o barbeiro, teria havido algum poeta que fizesse uma sátira a essa senhora Angélica, dentre os tantos que a louvaram? Quero crer, respondeu Don Quixote, que, se Sacripante ou Roldão fossem poetas, teriam ensaboado a donzela, pois é próprio e natural dos poetas desdenhados e
recusados por suas damas, fictícias ou não, mas sempre aquelas que escolheram para senhoras de seus pensamentos, vingar-se delas com sátiras e libelos, vingança por certo indigna de peitos generosos, mas até agora não me chegou notícia de algum verso difamatório contra a senhora Angélica, que trouxe o mundo revolto. Milagre, disse o cura. Nisto ouviram que a ama e a sobrinha, que já haviam deixado a palestra, davam grandes gritos no pátio, e a tal ruído acudiram todos.